Rodrigo Constantino, Pessoalmente. ele está aqui no Brasil, vai lançar hoje na Livraria Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista, aqui do lado, o Pensadores da Liberdade. Consta, você é um cara que participa aqui, briga sempre, tem as suas opiniões, é um cara que tem uma audiência fantástica, tem muita gente que gosta de você, muita gente que odeia você. Isso. Fala, pô, Constantino e tal. Mas você é um cara e você foi embora do Brasil na época da Dilma. Foi. Você foi um dos poucos que falaram, eu vou embora, e foi. A maioria arrega. Fica no Você foi embora do Brasil por quê? Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é sempre um prazer estar aqui no programa, ainda mais presencialmente. E deixa eu dizer que eu sou fã dos espumantes brasileiros, são muito bons. Vamos mandar um kit para você. Emílio, eu já tinha um sonho de morar fora, né? Morar nos Estados Unidos. Eu sou meio americanófilo e é meio destino. Nasci em 4 de julho de 76, que era o bicentenário da independência. Acho que os Estados Unidos da América representam uma grande ideia de liberdade, né? Na prática, nem sempre atinge esse ideal, mas é um país que tem muito mais liberdade do que a média. Então eu tinha esse sonho. Aí quando vem ali a vitória da Dilma, numa eleição meio suspeita, né? Pela 4ª vez o mandato do PT, eu olhei e falei assim, basta, né? É o suficiente para mim, eu quero respirar áreas mais livres. Tem algumas coisas pessoais juntos com isso, quer dizer, minha filha estuda numa escola onde o professor, que todos eles fazem doutrinação de esquerda, começa a mencionar meu nome, aí eu começo a me dar conta que o nome está crescendo, eu falo, pô, isso vai trazer problemas, né? Num país desse, com essa mentalidade, ainda mais no Rio de Janeiro. Então juntou tudo, assim, minha mulher mesmo, no dia da eleição, ela olhou para mim incrédula e falou assim, vambora. E eu topei, vamos nessa, já tinha uma vontade, né? A gente acabou embromando, isso foi outubro, a gente embromou até o Natal, chegou no Natal lá, o jantar em família, surgiu o assunto de novo, e aí, vocês não estavam querendo? Vamos! E aí foi rápido, em abril eu estava na Flórida, de 2015, e lá estou desde então, há mais de 6 anos, né? Feliz, com saudades, obviamente, de muita coisa do Brasil. Do Rio de Janeiro, um pouco menos. Lamento, meus amigos cariocas, mas é melhor para visitar. Mas se porventura eu voltasse para o Brasil, por uma decisão profissional, qualquer coisa que seja, seria São Paulo. Porque o Rio está decadente, assim como os veículos de comunicação do Brasil. Então, isso falando em veículos, fala para confirmar. Então, infelizmente, falando em veículos de comunicação, você briga muito com os veículos de comunicação. O que eu digo é o seguinte, jornal... Eles brigam com os fatos, né? E eu denuncio isso. Então, mas tem uma galera, porque eu sou um cara que eu gosto de conversar com o povo. Eu desço, eu vou no restaurante, eu converso com o povo e tal. E tem a Jovem Pan, ela tá com uma audiência assustadora. É inacreditável a audiência que tá a Jovem Pan e tal. E é um público mais velho, é o dono do restaurante, vem com... Porra, eu escuto a Jovem Pan tal, e não sei o quê, eu gosto dos comentários. Você acha que esse público é o quê? Porque os caras falam, que nem, por exemplo, o cara fala, vocês são tudo bolsonarista. Não, isso é besteira. Você acha que é o quê? É um público, é o quê? É conservador. Você se coloca o quê? O que é um cara conservador? Esse livro tem pensadores liberais, tem pensadores conservadores. Não, esquece os pensadores. Porque isso é minha formação intelectual, tá? Nesse livro aí. Tá, mas... Os que mais me influenciaram. Então, assim, eu sou um misto, né? O liberal, ele tem certas crenças, certos valores, mas ele pode ser realista suficiente a ponto de reconhecer que, às vezes, certas ameaças justificam você ter um apego maior a certas tradições, você ser mais conservador em relação a certas tentativas revolucionárias, né? De implodir pilares da nossa civilização. Então, o melhor exemplo, talvez, que seja o denominador comum desse livro, é o Edmund Burke, porque ele era um liberal Whig, ele não era um conservador Tory britânico, e ele virou o pai do conservadorismo moderno, porque ele viu a ameaça dos jacobinos lá bater na porta da Inglaterra, como já tinha feito na França. Então, veja, eu não acho que esse nosso público, e crescente, né, seja bolsonarista, nem mesmo conservador, Emílio. Eu acho que são pessoas de bom senso, as pessoas querem tocar a sua vida, têm suas pautas, quer emprego, quer segurança, quer que a família
família seja protegida de certa forma. O que não quer dizer você respeitar ou tolerar indivíduos e diferenças sexuais ou qualquer coisa dessa natureza. Quer dizer que você não quer um professor vindo para o seu filho de 5 anos falando assim, se você acha que você é menina, que coisa linda, fofa. Não, você quer preservar certas coisas. Então, mas por exemplo... Tem um crescimento do país hoje desse público. Então, agora tem os caras progressistas. Entre aspas. Calma, não fica nervoso comigo. Calma. Vai brigar eles usam esse rótulo, esse rótulo é fofo. Então, vamos lá. Porque você tem o cara que fala, sou progressista. Eu também sou, pra frentex. Mas eu digo o seguinte, por exemplo, nem tudo que é novo é bom. Exato. Para dar um exemplo muito tosco, e se você me desculpa, porque você tem todos os pensadores. Arcabouço literário. O cara dá um banho. Eu vou dar um exemplo bosta, se você me permitir, evidentemente. Eu permito. Por exemplo, Coca Cherry. Foi uma novidade. Sim. E é uma bosta. Que a gente falou, olha, isso seria uma coisa nova para, olha, vem aí a Coca Cherry. O conservador falou, não, eu gosto da minha coquinha. Sim. Aí no dia seguinte, veio uma merda de uma Coca-Cola, eles tiveram que voltar para trás. O conservador é isso, é o cara que quer... O conservador é aquele que prefere o familiar ao desconhecido. É uma questão, às vezes, de perfil. Ele é um perfil menos aventureiro e mais apegado àquilo que ele já conhece. Então, tem toda uma característica que, às vezes, tem a ver com personalidade. Mas, do ponto de vista social, político, né, o conservador respeita tradições com certa humildade. Aquilo que resistiu ao teste do tempo. Por quê, Emílio? Porque não dá para brincar impunemente com essas coisas se você não sabe o que vai mexer disso. A consequência. E a turma vai forçando a barra. Porque evolução moral, evolução é uma coisa que acontece e é importante. Desde que você vá construindo em cima dos pilares. Você não quer implodir aquela construção que você herdou como legado da civilização. E o que essa turma quer fazer é exatamente isso. Ela olha aquilo que existe, denuncia tudo e quer lacrar, e quer impor uma visão de mundo ideológica. Eu dou um exemplo, né? Você estava até me mostrando ali, essa para mim era novidade, mas até ontem, né? O Superman vai ter um filho lá que é homossexual. Olha... Cria um personagem novo, gay, não tem problema nenhum, ele pode ser o herói de muita gente, mas o Superman já é conhecido, e o que ele tem medo é de criptonita, não é de mulher, e por aí vai. Aí agora a nova é que ele quer ser ambientalista, além de tudo, ele vai ser ativista. Então, é uma forçação de barra para enfiando, para incutindo na cabeça dos outros certas visões de mundo, né, ideológicas, que isso gera reação. Aí o seu Zé e a Dona Maria, né, eles estão olhando para isso assustados, preocupados, e aí a gente está dando voz. A gente está virando e falando, não, isso aí é uma coisa que não tem que achar fofo. É uma coisa que estão exagerando na dose. É uma coisa ideológica, estão tentando impor. Então, cara, não é uma questão de ser conservador, de ter uma compreensão desses valores todos. Para mim, é uma coisa muito mais ligada a bom senso. Então, mas você acha que, por exemplo, os conservadores eram considerados moralistas, por isso que havia essa rejeição, e hoje é o cara da esquerda que é muito mais moralista. Sim. Sem dúvida, então, o politicamente correto é a fofoqueira da, né? Não, mas é um puta moralista. O cancelador é o cara que fica procurando gente para denunciar um tweet de 10 anos atrás para o cara ter a vida destruída. Quer dizer, isso é pior do que aquela tia Carola fofoqueira da esquina, né? E, Constantino, como então, mas por que acontece isso, Constantino? Por que acontece essa cultura do cancelamento? Não, a cultura do cancelamento não. O que eu digo é o seguinte, por que os caras progressistas, no caso, que é o cara que tem que ter a cabeça mais aberta, que é não sei o que e tal. Vamos virou fazer mais um moralista. Por que ele virou moralista desse jeito? Eu tenho várias teses para isso, é uma pergunta difícil, né? Mas a principal tese, na minha opinião, é que eles são inseguros em relação àquilo que eles acreditam, porque não se sustenta numa conversa séria entre adultos, então eles precisam calar a dissidência. Eles se sentem pessoas do bem. É uma cruzada moral, é uma grande vibe, Emílio, uma grande vibe, sabe? É aquele que nos Estados Unidos chama de feel good sensation. Eu defendo as pautas tal, o LGBTQYZ, então, portanto, eu sou uma pessoa melhor.
E aí o cara levanta o dedo e se ele tiver que discutir meios com a gente, se todo mundo partir da premissa que quer o melhor para os indivíduos, né, a gente vai ter que discutir os meios. Como é que a gente melhora a vida, como é que a gente protege as minorias, tudo. Aí é um debate mais maduro, mas mais enfadonho. Eles não querem isso. Eles precisam demonizar o outro para ter um monopólio da virtude. Só eles são do bem. Se você discorda de mim, você é do mal. E a política está tomada por essa postura. Né? Você não está discutindo assim, não, eu discordo do caminho que o cara está defendendo, vamos discutir aqui ideias. Não, você está virando e falando assim, o cara é do mal, o cara é negacionista, o cara não liga para os pobres, o cara é homofóbico, o cara é misógino. E aí encerrou o debate. É uma forma de encerrar o debate. Mas tem uma questão da política, da sociologia, e tem uma questão da economia. Eu entendo pouco de política, mas economia eu estudei minha vida inteira. Em economia, basicamente, você divide entre os ortodoxos, que usam métodos, que acho que vem da escola de Chicago, e os heterodoxos, que eles não têm métodos, mas eles falam, não, eu não faço previsão econométrica, eu faço análise, e aí vale qualquer coisa, é análise disso. Isso tanto para escolher uma ação, quanto para tomar uma política econômica. Nesse sentido, você vê que o conservador seria ortodoxo, ou liberal ortodoxo, porque muitas vezes você vê gente usando métodos ortodoxos para políticas públicas que seriam de esquerda. Por exemplo, como o Auxílio Brasil, que eu acho necessário. É difícil isso, Sami, porque a ortodoxia ela tem um método científico. Sim, que é isso que economia não é uma ciência exata, mas tem que partir de certas premissas e aí obviamente você está querendo dar uma cutucadinha, por exemplo, nos austríacos, porque muitos liberais se identificam com a escola austríaca, que não é ortodoxa, que não segue o método da ciência e segue um método mais indutivo, lógico. Não, mas nem disso, assim, coisa mais ampla. Mesmo. Mais ampla, assim, a ciência está em xeque hoje, sob júdice. Por quê? Porque há a tentativa de monopolizar a fala em nome da ciência. Então, se você questiona coisas ligadas à vacina, ou a máscara, ou a lockdown, você é um negacionista, você é um cara que não respeita a ciência. Isso é a morte da ciência, é a politização da ciência. Ciência é um método. Você tem um método verificável, replicável, e que tem que ser tratado e que tem que ser tratado sempre com muita humildade, porque quem estudou a história da ciência sabe que muitas verdades foram abaladas depois de certas descobertas. Então, é por isso que é preciso ter alguma humildade epistemológica, né? De onde vem o conhecimento humano? É a epistemologia que vai estudar isso. Os conservadores, nesse aspecto, para fazer o elo, os conservadores são aqueles mais humildes. Eles olham e falam assim, olha só, cuidado com a arrogância fatal da razão. O Hayek falava isso, e era um liberal clássico que foi confundido com conservadores exatamente por isso. Ele dava peso às tradições. Falava assim, cara, chegou pra gente um legado aqui de conhecimento que não necessariamente a gente consegue apreender totalmente com base na razão. Não consegue. Explica o casamento, explica o amor parental. Aí o perigo de um cara com essa mentalidade muito científica é ter uma visão cínica onde vai reduzir tudo a coisas materialistas. Não, isso aí o amor surgiu, são aqueles psicólogos evolutivos, o amor surgiu porque é interessante para a evolução, o gene egoísta e blá, blá, blá. Cara, respeita um pouquinho mais, né, as coisas mais que a razão não consegue necessariamente aprender, mas que tem uma razão de ser. E que a gente não necessariamente consegue explicar tudo. Ô, Consta, você nesse jornalismo opinativo, o que você fala mais é sobre liberdade, né? Sempre você coloca aqui e carimba muito isso. Mas, como você viu, é a sua audiência, seu telefone toca. Uma hora pode ser o presidente falando, elogiando o seu trabalho. Você lá atrás também fez Partido Novo, tinha uma relação com a Amoedo. Como que você não se contamina para continuar com a sua liberdade e entrar nessa discussão? Porque acaba se contaminando, né? Pelo prestígio, pelas pessoas que chegam em você. Zuckerman, eu acho que, para ser muito sincero contigo, a pergunta é boa e é difícil isso, porque na nossa área jornalismo, né? A coisa que eu mais me dei conta, eu venho do mercado financeiro, uma coisa totalmente diferente, né? Que é um ambiente muito masculino, muito competitivo, né? O jornalismo tem muita vaidade. Eu não parto da premissa que todo mundo que discorda de mim é canalha. Para mim, canalha, vendido, o cara que recebe um China Inbox e dá uma opinião, né, é uma minoria. A imensa maioria tem uma visão de mundo, ela está externando isso ali nas suas opiniões. Muitos porque aprendem isso na faculdade de jornalismo e eu fiquei livre disso.
né? Eu fiz economia, então tenho outros vícios, mas não esse. Aprendem que o jornalismo é isento, objetivo, olha o fato, parará, e esquecem o que é o ser humano. O ser humano tem uma visão de mundo. Então eles querem transmitir uma ideia de muita imparcialidade e eu tô lá observando, não, Verinha não é. Verinha é tucana, né? Então você tá percebendo as coisas. Então você denuncia A Verinha, coitada. e a turma fica irritada com você. Agora, como é que não se contamina pelo prestígio? É controlando o ego. É controlando o ego, mas isso é pra tudo na vida. O cara que ganha muito dinheiro, isso sobe a cabeça, é o poder. Não, mas jornalista é difícil, porque é a vaidade intelectual. É a pior do É que nem mundo. professor. Mas Porque então, quando você é Mas em rico, todas as áreas. quando você é rico, você tem carro pra comprar, barco, avião, o você mostra intelectual- tudo. O intelectual, ele... Mas aí Você é mais por isso que burro o cara eu. luta Mas tanto então- pra, Por isso que os pra cara- verdade. Então É. casa exatamente com o que eu acabei de falar da questão da humildade. Eu acho que eu sou uma pessoa humilde, eu não me considero o dono da verdade. razão. Então, assim, isso é uma abordagem já que você fala assim, opa, peraí, eu posso estar errado nisso. Deixa eu tentar entender o argumento do cara, ele pode ter um ponto. É tentar se colocar no lugar do Mas só outro. para ser mais objetivo, quando você trabalha para isso e as pessoas concordam com a sua opinião, com a sua base, às vezes você vê o cara que faz o conteúdo, sei lá, pode ser MBL, quem você quiser. O cara vai ficar com esse discurso até o final porque tem uma audiência que colabora. Mas é porque é preciso separar também o cara que tem audiência ou o cara que tem Trabalhar pra base, um projeto eleitoral que demanda um nicho, né, de eleitores. Vocês estavam discutindo antes aí o negócio do voto, da cédula, do Dória e tal. Quando o cara vira político, ele já tem uma amarra diferente, uma restrição, porque ele tem que falar para um nicho. Eu não, eu tenho vários empregadores, eu tenho minha audiência. Se eu falar certas coisas vai incomodar uma parte da audiência. Já cansou de acontecer isso, mas paciência, né? Agora, eu vou dar um exemplo em relação a... Você falou telefonema do presidente, o que nunca aconteceu, mas tem um caso semelhante que é até curioso a gente contar aqui. Acho que é a primeira vez que eu vou falar isso. Exclusivo. Quando o Jair Bolsonaro me mencionou, acho que foi 2 vezes na vida que ele me mencionou. E eu não conheço ele, pessoalmente. Foi num episódio onde ele falou, na mesma notinha do Leandro Narlock... Acho que não lembro quem era o terceiro, peço Caio desculpa. Coppola. Caio Coppola. Caio Coppola, É o Rodrigo Constantino e o Narlock. Exemplos de jornalistas independentes, que me criticam, mas que são independentes. Não tem uma agenda, uma militância. Nesse dia que eu soube isso, o presidente te mencionou, um monte de gente me falando, mandando mensagem. O melhor amigo da minha filha tinha sido vítima de um acidente de carro. Foi internado, estava todo ferrado entre a vida e a morte. Nesse dia, ele conseguiu melhorar e mandar uma mensagem para minha filha, e ele é meu fã e tudo. E ele fez um FaceTime com a minha filha e falou comigo. Eu falei assim, Arthur, tô feliz, ganhei meu dia por isso. O elogio do presidente como um Tem cara muito mais independente, isso, porra, caguei. Até porque eu sei que na frente eu vou voltar a criticá-lo, ou vou criticá-lo hoje, amanhã, vai te odiar ontem. e vai te E amar ele de vai novo. dizer que eu não sou leal, porque lealdade para político é você seguir o cara e não os princípios e os valores. E eu não sou assim. Então, porra, hoje mesmo tenho críticas a fazer ao governo, né? Muito bem, vou fazer um break pra rede. É só rede, né? É só rede? Isso. Só rede, Dedê? Só rede. Ó, a audiência Só do rede. Constantino. Constantino tá? da audiência. Tá, muita audiência. Eu não vou 400 falar mil que é pessoas. feio. Eu não vou falar que é A gente feio. não quer humilhar. Não Mas eu vou quero mostrar. humilhar a concorrência, eu sou E a conservador. gente quer que você continue Eu sou humilde. conservador muito A gente quer que humildinho. você Fazer o programa, Eu perguntei isso fazer que o programa bem humildinho aqui, Eu ó. perguntei isso que a Paulinha disse que queria bater 300 mil. Nossa. A Paulinha é gananciosa. Muito bem, então vamos fazer um break rapidinho pra rede. Mande sua pergunta aí, Rodrigo Constantino. Ó, hoje, às 10 você vai gravar, né, Dedê? Leva lá o professor Vila pra brigar com os lá. bolsonaristas. Você vai? Eu vou lá, vou mostrar na Então tá aqui, ó. Colocar o dedo na sua cara e você que não leu nada. O livro do Constantino, hoje, às 19 horas, na Martins Fontes, na Avenida Paulista, aqui ao lado. Vai ter vinho lá ou não? Tem nada, né? Isso é com a editora, cara. Mas hoje em dia a editora não é nada. Que que editora é publica essa? à direita é sempre o editor humilde. Aves Humilde rara. financeiramente. Vai ter água. Olha lá, o Pensadores da Liberdade, um livro muito bacana. E muito... Esse livro é legal porque ele é bem... Você escreve bem, viu, Consta? É uma leitura Tá na gostosa. metade já? Eu já tô... Não, isso eu já li inteiro. Não, eu tenho em casa. É esse, mesmo? aqui, esse aqui é da... Eu tenho também. Isso é da bancada. Legal. Agora eu Pensadores da Liberdade, Constantino apresenta aqui... Quantos livros publicados? Acho que 12, mas tem muito que é coletânea de ensaio, né? De texto curto, que é a minha praia mesmo. Eu faço muita resenha de livro. Muito bem. Então, um break rapidinho pra rede. A gente continua aqui na Panflix com o Rodrigo Constantino. Rodrigo, antes da gente falar da encalacrada fiscal em que o Brasil está metido, não tem dogmatismo que vai resolver isso, é uma situação difícil de qualquer forma.
e até trazer o Sam e a baila aí a gente discute. Mas eu acho, e não encontro do que você está trazendo aí, que os liberais precisam aprender a falar português. Não os portugueses dos tecnocratas, dos bacharéis, dos acadêmicos, mas o português do prestador de serviço, do feirante, do comerciante, do trabalhador no chão da fábrica. E eu não falo isso com condescendência, porque as classes menos instruídas, todo mundo aqui tem dificuldade de compreender um conceito econômico mais amplo. Eu prefiro falar pessoalmente em liberdade econômica e liberdade política, até porque você já fala em liberalismo, o ismo já vem carregado com alguma rejeição intrínseca, né? Então, liberdade econômica para as pessoas poderem ascender socialmente, se incluir economicamente, buscar os seus sonhos, fazer negócio, e liberdade política para expressar suas opiniões e também ter as suas opções existenciais, né? Então, a questão de você... Como é que a gente faz para o liberalismo ser mais palatável para as massas? Você que é um cara que também se preocupa com essa questão semântica, né? De persuasão. E é uma ótima questão, André, porque eu brincava lá atrás, quando os liberais enchiam uma Kombi, né? Eu brincava que nosso departamento de marketing tinha fracassado. A comunicação é muito ruim. Veja que tem um monte de liberal, por exemplo, que é economicista demais, né? É uma coisa enfadonha, porque assim, qual é o nosso projeto? Uma reforma tributária que reduz em 3 pontos percentuais o imposto. Isso não seduz ninguém. E política tem a ver com emoção também. Sim. Então, assim, nós temos que saber embalar melhor a mensagem, saber vender melhor o nosso peixe, o que significa trazer à baila que a trajetória dessa ideia da liberdade política e econômica foi a responsável pelo florescimento, pela prosperidade no mundo ocidental. E isso a gente não sabe fazer muitas vezes. Então, assim, é realmente trabalhar para tornar mais acessível isso. Eu gosto do feedback que eu tenho recebido. Às vezes, eu aqui mesmo já percebi que eu falei umas coisas meio difíceis. Mas, assim, uma das qualidades que eu escuto de feedback é que eu consigo juntar os sentimentos que as pessoas têm em palavras e me expressar bem. Cara, eu tenho ido de um lado para o outro de Uber o tempo todo e mais da metade já me reconheceu quando eu entro no Uber. Né? O cara, Rodrigo Constantino tá aqui, pode tirar uma foto. Então, assim, é sinal que a mensagem tá chegando, né? De você defender essas coisas da liberdade política. E eu concordo com você, eu concordo nisso. Eu acho que liberalismo, aí você já tem que explicar o que você entende por isso, aí não sei o quê. É assim, cara, liberdade econômica, né? E liberdade política, liberdade que envolve a liberdade de expressão, que está ameaçada hoje, na minha opinião, né? E além de tudo, cara, reduzir o escopo do Estado. Assim, hoje em dia, os tentáculos do Leviatã, desse monstrengo estatal hipertrofiado, eles estão invadindo todas as searas das nossas vidas. Tudo virou política. Pô, ninguém vai defender aqui a ideia de fazer um voto democrático para escolher o que eu vou poder almoçar hoje ou que roupa eu vou vestir. Então, tem searas, tem esferas da vida humana que a política não faz parte e não deveria fazer. Só que hoje isso está sendo ignorado. Então, liberdade política, lembrando sempre de falar também das restrições do poder político. E, cara, tentar mastigar o máximo possível essa mensagem. Ô Constantino, agora falando de política, queria fazer uma pergunta para você, um diagnóstico, porque hoje a gente vê aquele que estava brigado tá com um, se juntaram, aquele que brigou com o outro também tá junto. Qual é o diagnóstico e por que o jogo mudou tanto e tão rápido desde 2018? Eu acho, Alba, que está tendo... as redes sociais trouxeram assim, um dinamismo, né? E também tem uma coisa, tem uma ascensão repentina e mesmo meteórica da direita no Brasil. Né? Isso tem a ver com disseminação de ideias, de institutos, think tanks, indivíduos. Tem a ver, obviamente, com 14 anos de PT, associado à esquerda e que destruiu o Brasil e a democracia, praticamente. Assim como o regime militar, durante 20 anos, era associado à direita, né? O que, para mim, é muito inadequado. O André mencionou a questão da liberdade econômica. Nosso regime militar não tinha isso, né? Uhum. Os militares não têm essa mentalidade. Sim, não necessariamente a direita é liberal. Não tem mesmo. Exato. Então, assim, mas ficou associado à direita, então qualquer um que era contra o regime militar virou de esquerda. Muito bem, estamos de volta aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Aliás, graças ao Constantino que está aqui hoje no Brasil, veio aqui no programa, está lançando aqui. Daqui a pouco vai ter o lançamento, a noite de autógrafos aqui na Martins Fontes, Avenida Paulista. Todo mundo está convidado a ir lá, ganhar o seu autógrafo aqui do Constantino. Tem a grande audiência e ele colabora aqui com o programa Pânico. Semanalmente ele
dá o ar da sua graça, Tem uma não ganha questão. absolutamente nada, viu, Não é Marinho? verdade. Para fazer esse programa, Ele não tem ganha salário, prestígio. por isso não Tem. ganha prestígio. Ganha prestígio nenhum. no Uber, pô. No Tem cadeira Uber, lá no no Uber, Pânico, no pô. avião. Não. O cara fala. Vem não. Vem. Ele nos dá prestígio. Também. Por Também. isso você Ele empresta, ele empresta ele talento. empresta o prestígio dele para o nosso Esse programa. momento, por isso tá dando isso a dele. gente tem que sempre agradecê-lo. Isso. Eu que Pode falar agradeço. mal Não, quando ele eu for que embora, agradeço. mas aqui a gente... Mas eu queria... Falar mal a gente só fala nas costas. Isso. Eu queria entrar no... Assim que o cara entrar entra- no- Morgado não fez ainda. Eu queria entrar num ponto Converso. que é Amanhã eu muito faço. comum, que é... Você pega, vira e mexe, a bolsa tá caindo e os juros estão subindo, e aí fala por causa do teto de gastos, aí alguém fala, não, mas você tem que ignorar o mercado. E tentam colocar o mercado não como um termômetro do que está acontecendo, e sim como um vilão. Então os banqueiros, os empresários são vilões, e aí às vezes eles falam assim, você está criticando essa medida porque você é rentista, porque você é banqueiro. E às vezes parece que a gente não evolui muito nisso, porque esse é um papo meio recorrente. E aí, eu acho que não existe a visão do governo. Dentro do governo você tem várias facções. Algumas delas, inclusive, falam, dane-se teto de gastos. A gente tem problemas recentes. Tem um monte de bolsonarista, né, que diz que se você se preocupar com isso, com essas coisas, você está sendo idiota útil do Itaú, de exatamente. banqueiro. Como se Isso é alguma besteira. empresa ganhasse Tem um com- artigo antigo do meu querido amigo liberal Rubem Novaes, que foi presidente do Banco do Brasil nesse governo no começo, né, que na época do Lula, que o Lula dizia o mercado, exatamente com esse Que o preconceito. teto de gastos interessa aos banqueiros. E ele falou. o Rubem escreveu uma coluna dizendo assim: o Lula terá que conversar com o mercado. Vai ter que sentar na mesa com o mercado. Porque o mercado não é essa entidade Sim, não etérea, abstrata. O que é o Fantasmagórico. mercado? O mercado é um processo dinâmico que envolve milhões de investidores, empresários no Brasil e no mundo. Então, quando é um termômetro, quando está a bolsa caindo, taxa de juros abrindo, né, subindo no futuro e dólar subindo em relação ao real, isso é um indicativo de que as pessoas estão apreensivas, pensando talvez em não tirar um projeto de investimento da gaveta, vendendo ativos no Brasil porque está achando que vai estourar alguma coisa lá na frente. Então, é uma máquina antecipatória o mercado, né? Então, é óbvio que tem que levar a sério esse termômetro. O que não quer dizer, obviamente, que um político ou um governo vai viver, nem mesmo uma Sim. empresa, Não, ninguém vai vive viver o disso. sabor das oscilações Sim. de curto prazo. Né? Uma empresa que toma decisões estratégicas, se ela ficar aí, ela tiver capital aberto e ação na bolsa, se ela ficar olhando para o preço Sim, da ela ação não faz dela nada, toda hora, ela vai ficar louca, vai ficar, né? Então, assim, você tem que ter, obviamente, uma visão do que é a prioridade. Né, o mandato de um governo, a prioridade é o povo e tudo mais. Mas exatamente isso não há uma dicotomia aqui. Sim. É uma falsa dicotomia. Exatamente. Se você ignorar certos pilares econômicos, você está prejudicando justamente o povo e os mais pobres lá na frente. Vai lá, Morgadão. Eu queria saber do Constantino. O Constantino é um cara que sempre discute aí no Twitter e tudo mais. As E a gente tretas? e a gente É tava o mestre falando do aí- Twitter. E a gente tava falando a respeito desse lance da direita, né? Porque hoje em dia o que a gente vê é que um quer mostrar que é mais direita que o outro e ninguém se acerta. A esquerda a gente sabe que vem debaixo do guarda-chuva do Lula. O que ele diz é amém pra toda esquerda, né? E eu queria saber de Mais ou você, menos. na sua opinião, o que aconteceu, pelo menos, com os meninos lá do MBL, que todo mundo achou que era o Puta cara que merda, mano. endireitava a direita. Buscando que ele- corte. Que Buscando buscava... Que buscando corte aqui. não. É o Constantino? Camisa do MBL. Camisa do MBL. Então, aí chega nesse ponto aí. Que todo mundo fala assim, os caras da direita, e hoje eles dizem que Ciro Gomes é um cara que seria um Interessante. nome pra ser o nosso presidente. Morgado, eu não ligo muito para esse rótulos. Rótulos. Direita, o Sim. cara é de direita liberal, o cara é conservador, bolsonarista, os cambau a quatro. Eu ligo o seguinte: o seu compromisso é com certos pilares identificados, sim, com um pensamento mais à direita, liberal, conservador. E com o país, essa é a sua prioridade? Ou a sua prioridade é derrubar um presidente porque você tem um projeto de poder? Para mim, essa que é a divisão. Essa que é a linha divisória. Eu vou dar um exemplo nítido, para não precisar nem entrar na garotada do MBL. O Partido Novo, mencionado já aqui. O João Amoedo, quem eu conheço e tenho carinho, a filha dele foi minha estagiária, a gente esteve várias vezes juntos. O João Amoedo demonstrou, na minha percepção, tá, que ele tem um projeto ali pessoal. O partido não. Exato. A bancada do Partido Novo, para mim, o Marcel Van Hatten é um deputado que tem uma postura
eu não vou dizer assim impecável, porque qualquer um é passível de crítica. Mas ele é um cara, sensato. Exatamente. Ele está preocupado com o rumo do país, não em derrubar um presidente, não em confundir o Bolsonaro com o vírus chinês. Né? Então, para mim, essa é a divisão. Essa é a divisão. Meu problema com o MBL veio daí. Eu comecei a olhar os caras obcecados em ficar anti-bolsonarista histérico, fazer slogan, discurso, aí se juntando a Ciro Gomes, aos cambas. Eu falei, caramba. E fora isso, né? E fora isso, entra aí um aspecto pessoal que é o seguinte: pode anotar, pode procurar. Vocês falam que eu busco treta e brigo, né? Eu não parto para agressão, eu não entro de sola se o cara vier no argumento contra mim. Exato. Não faço isso. Quando o cara vem no pessoal, eu rebato a altura. CPF, aí eu dou um exemplo, cara. Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, cara do mercado, conheço. Eu sigo ele, eu assino a newsletter dele, um bom economista crítico pra burro, do Paulo Guedes. Bom, legal. Um cara respeitado. Ontem, essa semana, o cara foi lá no Twitter e falou assim: Constantino postando um negócio sobre vacina, né? E eu postei um fato só: morreu mais gente esse ano do que ano passado. Eu quero explicação. Eu não estava afirmando nada, não. Eu me vacinei. Não foi descoberto por jornalista, não. Nenhum furo, não. Eu postei. Então, assim, o negócio é tudo distorcido. Eles querem discutir com um espantalho, não é comigo. Aí o cara veio de sola, de graça, do nada. Com Constantino burro. Aí eu falei assim: tu és um bosta mesmo. É um bosta. Porra, aí ele vou retweetar isso como prova do meu bom caráter. Nossa. Do nada, de graça, o negócio foi pra esse caminho. Qual é o nome do senhor? Rodrigo Constantino. Não, o que fez isso? Alexandre Schwartz. Eu vou seguir agora, então. Ô, Consta, cada treta que você mete. Constantino, eu gosto. Cada treta que você se mete. Você gosta, né? Você gosta. Você gosta. Acostumou. Eu acho que você gosta. Você gosta, Você gosta de cavar o pênalti também. Eu sou combativo. Eu tenho minhas convicções, eu sou combativo. E eu não aceito certos ataques, certos instrumentos de interditar o debate com base nesses rótulos, nessa monopolização das virtudes. Né? Mas outro dia eu conversava brevemente com o Paulo Guedes, coisa que aconteceu também raríssimas vezes nesse governo todo, até porque eu não vou ficar enchendo o saco, é o cara que tem a agenda mais, talvez, cheia do país e está tentando fazer e acertar em prol do país, isso eu tenho convicção, né? Ele me ligou, a gente conversou rápido e ele falou assim: já foi o tempo que eu era combativo que nem você. Hoje em dia não só eu não sou mais, como eu não posso me dar a esse luxo. Por isso, para mim, denota um senso de prioridade e de sacrifício pessoal. O cara tem uma agenda, né? Depende de um monte de coisa, de Congresso, de Supremo, não sei o quê. Ele não pode ficar rebatendo certas alfinetadas que ele recebe aos montes de gente que tem interesses absolutamente não republicanos. Né? Ou você acha que o Renan Calheiros ataca o Paulo Guedes porque está preocupado com os pobres? Né? Então, eles querem desestabilizar a economia, querem que o Paulo Guedes tenha racha com o presidente, para que ele caia. É a turma do quanto pior, melhor. O Paulo tem que ter um estômago de aço, né? Engolir sapo para burro e virar e falar assim: minha prioridade é outra. Boa. Falem, né? E que então, mas é um negócio, né? Pô, o Renan não dá pra... O Renan Calheiros, a gente conhece o Renan é velho. Raposa velha. Raposona ali. Raposona felpuda. Desde quando ele era careca. Então, mas ele fez um implante. Ficou bonito, bom o né? implante. Mas não dá pra você assistir aquilo e você falar... Eu acho que todo mundo vê aquilo como uma... Qual é o principal valor que você e o seu programa tem? E por que atrai essa turma toda? Minha visão: genuinidade. As pessoas sabem que você está emitindo a sua opinião sincera. É exatamente o que eu recebo como elogios, né? Essa turma da CPI, mas não é que seja teatral, é canastrão num nível assim. Muito. Então, muito. Emília, minha questão é a seguinte: as pessoas não estão percebendo. De novela mexicana. Claro que estão percebendo isso. Claro que estão percebendo isso. Então não tem seriedade, não é uma coisa que... Eles não estão falando o que eles acreditam. Mas isso é um negócio que a gente vê e fica triste. Isso é um negócio que me deixa... Eu fico triste. Me deixa triste, porque você fala... Eu fico triste por ele ter poder. Sim, mas... Pessoas como ele tem aos montes aí. Um bando de picareta. Sei, mas é uma comissão. São senadores, Sim, cara. É a Câmara Alta. Sim, sabe? Pô, você ali fala, pô, não, vamos ver o que aconteceu nessa... Vamos aprender aqui para futuramente a gente não ter esse negócio e tal.
Vira lá uma campanha política e vai o cara... Palanque. E depois o cara vai lá e fala, pô, o cara da van foi lá e deu a volta nos... É verdade. Tá, todo mundo fala Vamos assim, lá. pô, o cara foi lá, tirou um sarro. Lacrou. Mas tem que Vira tirar uma sarro co- mesmo. Não, eu sei, Não, os caras cara. vêm falar, eu sabe o sei. que você tá falando? Mas tira sarro. Esse Mas é é- lentíssimo, não, pera lá. é o circo. Pera lá, mas tira sarro no programa, tira sarro no coisa, um comentário aqui, um programa lá que é mais bem-humorado. Mas, porra, os caras lá tem que levar com seriedade. CPI da Covid. Tem que levar com seriedade CPI aquela da merda. Covid é pra Não investigar. Constar? Não dá pra Não levar. é, cara. Mas a Porra. questão do respeito ao cargo que ocupa, até alguma liturgia do cargo, né? Isso é uma coisa difícil porque hoje em dia está sendo meio chacoalhado no mundo todo, né? O Trump foi um exemplo disso nos Estados Unidos, o Bolsonaro é aqui também, né? O Bolsonaro também não respeita muito a liturgia do cargo, Não. né? E esquece às vezes que ele não é mais um político de nicho. Ele é o presidente representante do país. Isso exige sim, ou deveria exigir, uma certa compostura que muitas vezes ele não demonstra. Sim. Né? Então, de Ele novo. também é Uma assim. falha emocional, Bolsonaro às vezes. também é assim. Então, assim, tá geral, tá uma coisa geral, tá difícil até de ver. Porque aí tem o outro lado que é o cara que é o fake, que é o calcinha apertada. É fake, né? Ele banca o gestor. Ele é oportunista, Só que né? é oportunista. Genocídio. Então, mas isso aí não é bom para um político ser oportunista, aproveitar? Eu acho que não tá sendo muito bom, não, né? Vamos ver o resultado. Então, mas consta, isso é culpa de quem? É culpa nossa? Porque esse programa aqui, quando a rádio ficou mais política, tal, não sei o que, começou a entrar, eu falei, porra, pode ser legal a gente levar uns caras de política, que normalmente o papo é meio chato. É aquela coisa, eu falei, porra, a gente pode dar uma traduzida ali, falar do nosso Descontrair, jeito. ouvir os dois lados. Descontraído, mostrar a vida do cara, Linguagem tal, não sei o quê. popular. Pode ser que seja uma coisa que, pô, que dê certo. Dá, tem audiência e tal. Mas também porque todo mundo tá mais politizado, né? A turma Então, sabe o nome dos 11 ministros mas- do Supremo, 10 agora, porque o Alcolumbre não tá mas- deixando mas você a acha sabatina que- do indicado. E não sabe, às vezes, a seleção do Brasil. Então, Mudou. mas você acha que isso vai ser um processo que vai chegar num determinado momento que a gente vai escolher caras bons, não vai ser esse circo, Emílio, essa eu- palhaçada, o Renan Eu sou um cara Calheiros, otimista Bolsonaro. e que tenho esperança, mas eu não sou romântico. Né? Política é o que é. Então, assim, sempre vai ter nicho e oportunidade para quem vende sonho irreal, para quem é picareta e para quem é sedutor e não sei o quê, sempre. Então, assim, não vamos ser também aqui ingênuos. Né? A política um dia vai ser... Não, Não vai, né? Não vai. O jogo é feio, né? O jogo é bruto. E pela sua sensibilidade, Jogo você já, é feio. Você já cravou um Donald Trump. Você acha que o Lula tem chance de se reeleger ou não? Cara, Zuckerman, eu não acredito nas pesquisas, nessas enquetes. O cara não pode sair na rua, né? Agora, assim, Deus nos livre, né, de uma coisa dessas, porque a última coisa que eu quero é ficar discutindo com a nova esquerda, assim chamada, os liberais anti-bolsonaristas, né? De quem é a culpa da volta do PT. Vocês passaram pano pro bolsonarismo. Não, vocês deram as mãos pro Ciro Gomes, acreditando numa terceira via que não tinha chance. A última coisa que eu quero é que fiquem esses grupos se digladiando com o Brasil na mão do PT, cara. Então, assim, se eu achasse que a terceira via, mesmo tucana, né? Se essa coisa é a única a alternativa a impedir uma volta de um PT, mas é óbvio que isso Vai com os seria dois dedos no- desejável. Entendeu? Então, de novo, isso é o óbvio lulante, Você vai cara. no Dória bonito, Ninguém né? pode querer a volta do PT, né? E é isso. Ninguém pode querer um negócio desse pro Brasil, cara. Brasil Mas, feliz ó, de novo. Mas o PT Hein, Brasil consta, feliz no novo. consta, o Brasil feliz de novo. Putz, meu Futebol Deus. e cerveja. Glazezinha, Meu Deus. aquela turma. Mercadante. Mercadante, ninguém aqui- aquele Palocci. bigode. Porra, Palocci. o Mercadante já tá parando o bigode. Já tá tô ligado. Um cortando com a abraço. tesourinha já. Foi no Jaça. Já tá com a tesourinha. Guido Mantega vai voltar a ser o nosso Guidão. ministro. Fui Porra, lá em Guido Ibiúna Mantega. esse final de semana, passei perto da casa dele lá. Passou. O Guido já tirou o boné. Já tá correndo sem boné. Já tá aquecendo. Já tá aquecendo. Já tá aquecendo. Claro, lógico. Tira o boné pra passear Que o cachorro. coisa, hein? Mas e me Mas, fale ô, uma coisa, Consta. Ri pra não chorar. Me fale Eu convenço hoje. Me fale uma coisa, Economia. Consta. E essa treta da grana?
Ah, da sim. Venezuela, Do general. Isso do é grave. general, do frango. A denúncia é muito grave porque vem de quem vem, o ex-chefe de inteligência do Maduro e do Chaves. Mas não é surpresa pra ninguém, atento. Claro, Então, mas porra. isso Todo mundo sabe que o Foro de São Paulo irriga os cofres desses vagabundos. Valeu, porra. E de dinheiro de narco-guerrilha. Então, mas o cara foi extraditado. Tá nos Estados Unidos? Mas tem vários já que deram esse tipo de denúncia, que fizeram. Tem uma jornalista espanhola Isso, que essa saiu semana, agora. essa semana, ela botou a boca no trombone também. Sim. O Podemos, que está na coalizão de poder Sim, lá da na Espanha. Espanha. O Podemos é um partido que nasceu da narco-guerrilha venezuelana. Então, assim, qual é a surpresa? É grave porque vem de quem vem. O ex-chefe de inteligência dos caras. Mas, meu Deus, quem não sabe que o PT é ligado ao Foro de São Paulo, que é ligado às ditaduras socialistas, que são ligadas aos traficantes. Claro, Né? Então, assim, quando a imprensa diz, não, Lula é um cara moderado, não, falar em Foro de São Paulo é coisa de paranoico reacionário. Aí você já sabe que esse deve receber China Box. Mas, ô Consta, Então, só... mas vai dar o que isso aí? O que vai dar isso aí? Não vai dar nada. Não vai dar nada, né? Não vai dar nada. Não vai dar nada. Então, isso que eu ia perguntar, Consta, porque assim, você acha que existe... nós temos um complô para não deixar o Marinho perguntar. a gente tá numa... Deixa o Marinho perguntar, pô. Percebi. A gente está numa conclusão da CPI. Existe uma vontade de caçar o mandato do Bolsonaro. E aí tem essa questão do Lula. Você acha que existe uma possibilidade dos dois não conseguirem serem candidatos? Não vejo essa possibilidade. O Zé Maria aqui, né, insiste que o Lula não vai ser candidato, que não vai querer, né? Mas eu não vejo essa possibilidade. Quem? O Lula? Estão falando até que o Bolsonaro talvez... Também não acredito. Também não, Não, né? né? Você acha que o cara vai deixar de ser Ninguém vai presidente? deixar. Ninguém larga Tem o Bolsonaro. Datenão aí, hein? Eu acho que vem o Moro, né? Me o Sérgio ajuda aí, Moro. velho. E Você acha? Acho que ele vem candidato e acho que ele é um nome competitivo. Moro mexe no tabuleiro. Mexe, tira a Sérgio voto do Loiro. Bolsonaro. Eu espero que não seja esse o ponto. Marinho que sabe, ó. Porque senão... Moro e Marinho. Mandetta. Esse é o pior cenário, né? O Moro entrar como candidato para tirar voto de gente que votaria no Bolsonaro e ajudar o Lula a chegar no poder. Aí é a novela, é a ópera bufa, né? Mas Não, tem isso também, né? Os bolsonaristas hard são 10 a 12% Mas no tem máximo. isso Desses também. 25 que ele tem, gente doida para desembarcar o quanto antes aí, visto o desastre trondoso que Vai é. lá, Marinho. Isso Sua verifica o pergunta que é seguinte. muito longa. Não, mas fazer agora. vamos lá. Dá pra Questão responder de- hoje ainda. Tá bom. Sem então. briga, hein? Não interrompi você. Sem briguinhas. Não, eu sinceramente temo, Rodrigo, porque quem tem as rédeas do poder no momento, a situação, é a dupla Bolsonaro e Guedes. E você vê o Brasil voltando ao mapa da fome, estima-se 20 milhões de pessoas na pobreza, você vê cenas dantescas aí nas ruas, pessoal revirando lixo para se alimentar. É uma situação que você não via até pouco tempo atrás. E Quando não tinha pandemia. Não, calma. Não, sim, mas aí a pandemia espetou o mundo inteiro. A questão é a seguinte, que me preocupa, porque o brasileiro tem pressa. De modo geral, você falar em arroxo, em austeridade, isso no longo prazo faz sentido, lógico, demonstra responsabilidade fiscal, responsabilidade com as futuras gerações, mas, porra, o povo tá precisando de solução o quanto antes. Aí a gente vê essa encalacrada fiscal agora. Assessores do Guedes ameaçaram demissão ontem, pelo visto. Mas o Bolsonaro hoje já cravou que vai ser R$400. Isso fura o teto em 30 bilhões de reais. Cara, sinceramente, eu temo, até pelas declarações do Paulo Guedes. Sabe, o Paulo Guedes frequentou minha casa 1 ano. Eu estava muito investido no sucesso da agenda liberal. Emílio. Do quê? Na agenda liberal. Ele fez uma piadinha. Mas isso era tão previsível também. O Marinho vai perguntar sobre o auxílio. É lógico, vocês querem ficar falando. E a mãe de Iná nem tá mais entre a gente. Tá bom, então. Ela mandou a carta. A bolsa caindo 3,3%. O dólar a 5,60. A listinha de Schindler. A maior crise hídrica em 91 anos. Risco de Culpa do desabastecimento. Bolsonaro. E vocês falando do frango venezuelano, mas tudo bem. Vamos lá, cara. Não, mas, assim, de forma direta ao ponto. Eu realmente, sinceramente, temo que o povo tem pressa, tá vendo essa situação toda, essa encalacrada, e vai demandar medidas enérgicas. Como é que faz para o liberalismo se salvar olhando adiante? Difícil. Porque o Guedes, intrinsecamente, encarna a bandeira do liberalismo no Brasil. Sim. Eu escrevi hoje a minha coluna na Gazeta do Povo exatamente sobre esse assunto, chamado O Dilema Liberal. Né? Bom, em primeiro lugar, tem uma conjuntura que é atípica e não dá para falar de situação de miséria sem mencionar a pandemia. Senão soa desonesto, né? Assim, tem uma pandemia, e não só uma pandemia, como a reação à pandemia que eu critiquei, né? De um bando de lockdown, um bando de fecha tudo, economia fica para depois, e tinha um cara
justiça seja feita dentro das lideranças globais, chamado Jair Bolsonaro, dizendo assim, não, tem que olhar para a saúde e economia, ainda mais num país pobre como o Brasil. Pois é, o depois chegou e a turma que falava economia ficar para depois, hoje só fala de economia e culpa o presidente e o governo Então, mas por isso isso. é política. É política, mas suja, né? Suja. Sim, Mas hoje o Bolsonaro lá no Ceará foca na reeleição, economia, a gente vê depois. É a nova dele, cara. Mas é logicamente. É claro, porque a situação tá ruim, conjuntural. Agora, vamos lá. Então, Mas o auxílio que ele está propondo é até o final de 2022. Por quê? É eleitoreiro? É eleitoreiro. Candidato. Eu acho que existe uma preocupação genuína dele e de um monte de gente em relação a essa situação de bolsão de miséria. Claro. Então, pô, a gente olha e fala assim, tem que ter algum tipo de assistência, né? A coisa foi muito feia, aumentou o número de miseráveis, tudo. Ao mesmo tempo, se você começar a ignorar a responsabilidade fiscal, o mercado... Sim. Vai punir. Te pune. Imediatamente. E isso vai punir os mais pobres, coisa que muito bolsonarista não entende. Explica isso um pouco mais, até para audiência. Porque o que acontece? Quando você desrespeita um avanço institucional como é o teto de gastos, governo Temer... Governo Temer. O governo Temer. Foi um bom presidente. Quando você desrespeita isso, né? O mercado é uma máquina de antecipação de expectativas. O que eles colocam na conta? E abriu a porteira, o populismo vai vir aí, vai começar a soltar dinheiro para todo mundo, a chave do cofre se perdeu e vai vir mais inflação e aí acabou, retira investimento, né? O dólar sobe, a inflação aumenta ainda mais, aumenta desemprego e miséria. E os juros sobem também. Então, mas pera lá, os Estados Unidos está fazendo isso, está aumentando a base monetária assustadoramente. Eu acho temerário o Então, projeto do Joe Biden. Estados Unidos está fazendo exatamente Os Estados a mesma Unidos coisa. ele tem uma diferença que ele é o fiador do mundo. Tem o dinheiro dele. Eu sei, mas até onde vai isso? Até onde? Até onde vai isso? É um limite. Emílio, a pergunta de muita gente é assim, para onde correr? E é por isso que não é à toa que criptomoeda às vezes bomba. É por isso. Ouro. Então, assim, é um dilema no mundo hoje esse. O dilema liberal é exatamente esse. Assim, eu quero dar uma ajuda, uma assistência pontual. Ao mesmo tempo, eu preciso me preocupar com a questão do fiscal, né? Eu acho que é uma tensão natural entre política e economia, né? E que acho que vai vencer a política, o que é ruim. Agora, a Argentina, por exemplo, o Fernandes, que é o presidente lulista, ele estendeu o Planes, que é uma espécie de auxílio, mesmo para quem consegue emprego. Então, o cara já conseguiu emprego, mas continua ganhando. E agora congelou preço. Vai dar tudo errado. Congelou preço lá, tudo congeladinho até o Natal. Então, assim... Tem eleição. Já chega no Congeladinho até o Natal. Congeladinho até o Natal. O maior desafio de um liberal no Brasil é exatamente esse. Como é que você consegue criar mecanismos para resistir a essa tentação populista num Estado hipertrofiado? E a gente está vendo que mesmo quando chega a direita ao poder, com um ministro que é o Paulo Guedes, né, a gente vê como é difícil. Então, assim, isso é desanimador. É desanimador, né? Muito bem. O Consta, quer falar do curso? Falar do curso? Você está com o curso, né? Tá com o curso? Você tá. Tá o livro hoje. Hoje vai ter o livro do Rodrigo Constantino, Pensadores da Liberdade. E tem também o curso para você que está cansado. Esse é o texto? É isso, para você que está cansado de estudar a filosofia, tendo sempre apenas um lado, né, como vilão da história, a direita, né, e muitas vezes passando por cima de obras dos pensadores de direita, ignorando esses grandes pensadores, a NIU Cursos, NIU Cursos, está disponibilizando mais de 20 anos de estudos no curso Pensadores da Liberdade. Isso aí é o seguinte, é o manual definitivo, na minha opinião, do que é o liberalismo e o conservadorismo, da essência desses movimentos, né? O que eles defendem. Eu destrincho aí nesse curso a vida e a obra desses 20 pensadores que eu escolhi de forma subjetiva, desde os clássicos lá, Adam Smith, David Hume, John Locke, até os mais contemporâneos, Roger Scruton, Jordan Peterson e outros, né? E na minha opinião, já passou da hora aí da turma de direita retomar esse espaço perdido, né, de conceitos intelectuais, filosóficos, que hoje a doutrinação esquerdista acaba subvertendo, manipulando e por aí vai. Esse livro que eu vou lançar hoje, ele serviu de base justamente para o curso que eu preparei, né? O curso, claro, tem uma riqueza maior, são aulas bastante acessíveis, dinâmicas, né? E tá lá no NIU Cursos,
niucursos.com.br. E acho que quem comprar por agora aí vai ter um desconto muito bom, hein? Tem um lançamento de promoção. Tem a lição do Sri Lanka. Você sabe qual é a lição do Sri Lanka? Eu não sei. Thomas se eu não tenho Sowell. ideia. Eu sei que tem Thomas 20% Sowell. de desconto. Você não sabe. 20% de desconto até o dia 25. E se você utilizar o cupom CONSTA, você ganha 10% extra. 30% de desconto. Então, 30%. então é o seguinte, entra lá, primeira aula é grátis pra você, você faz o login na plataforma. Vou dar um curso de presente gratuito pro André Marinho. Boa. Marinho. Pra ele entender melhor, assim, o conservadorismo. Ele vai assistir. O Marinho Veio com a blusa do Chicago Bulls em homenagem ao boi. Dá uma aí. enterrada. O Marinho, acho que ele deve ser candidato. Tá com pinta, tá com pinta. Não Falou tá? isso no Flow Tá ontem, com me pinta. mandaram. Do quê? Vocês vão se frustrar. Eu tô até gostando dessa ideia agora, quer saber? Agora. Também não. Quem engana quem? Ué, eu acho Quem uma engana boa. aqui? Por que Eu não, tô com né? medo, pô? vocês insistem tanto, Faz, parece pô, um vai temor lá. no ar. É Vai, isso aí. eu acho. É o que vocês temem, Ele fala alguma bem, Cara, vai eu estar acho, muito, eu acho o teu nome muito melhor do que o dos petistas, por exemplo. Aí, Sim, lógico, aí, ó, pai. tem o voto do Constantino. Já tem um voto entre E petistas. vou dizer uma coisa pra Foge da minha você. base. Bons petistas. Vou dizer uma coisa pra você. Diz que o Diz que o quê? ator, bom ator, hein? O Zé de Renan Abreu. Calheiros. Zé de Abreu. O Zé de Abreu diz que vem candidato. Nós vamos trazer o Zé aqui. Bela bosta. Tá na Porra, Nova ele veio- Zelândia. o Zé veio uma vez aqui, ele saiu num palco carioca. Foi um clássico. Nossa. É que ele não sabe discutir, né? Ó, o Zé é novo, pô. Ele cospe. Novo Zé o quê? Novo ele Ué, ele é, Novo, ele é tem 100 candidato, porra. cara com aquela tem dó. barba lá. Ué, e daí, Não, meu? o cara não sabe discutir ideia, ele só traz vai ele pessoal. aqui. Mas faz. Vamos, Zé de vamos. Abril. Cuspir, Esse é pai. um bom exemplo, vem né, da aqui. postura Não vem, que não é vem. Do quê? Do execrável. Zé? Execrável. Do Zé? Execrável, execrável. Não, esse cara tá fora do Não, mas é- mínimo da É, A última declaração no mínimo dele da foi Qual é o civilidade. problema, bicho? Ele mandou bater na Ele mandou menina, bater na O mulher Zé- na rua. Não, porra. pera lá. O Zé é um dos E você maiores... viu o que o Noblar falou sobre isso? Não o Guga, o pai. Pai, O quê? não. Falou assim, é o bolsonarista da esquerda. Ah, sim. Quer dizer, o cara não Nossa consegue só criticar, né? Ele tem que associar o bolsonarismo. É o o Zé bons de petistas. Abreu. É o bons Seleção petistas. de Consta. voga bolsonarista. Cara, quero agradecer. Ó, entra lá no New Cursos pra você. Tem no Instagram aí, você vai ficar sabendo aí do curso do Constantino. Quero agradecer muito a presença do Constantino. Pô, eu queria que você viesse todo dia, Constantino. Também, até brigar. Larga aquela merda. Pô, a inflação lá 6%, hein? Faz E vocês não falaram faz aqui, uma ó. oferta boa aí que eu, porra, Aê. ao contrário dos meus desafetos, né, que falam que eu sou vendido e ganho dinheiro. Vendidinho. Porra, o que eu ralo não tá no gibi, não. Vamos. Porra, 6% a inflação lá nos Estados Unidos. Tá feia a coisa. Culpa do Bolsonaro, ué. E o dólar? Assim que cacetada por conta dessa medida eleitoral. Ele ganha em eleitoral. real, pô. Pocketinaro. O dólar, se você quiser, tem mala lá na casa do Sam, tem malas. Ele de tá dólar. vendendo na euro. preço Tá congelado. cabeçuda. Ele Sam trouxe ganhou de euro da Bitcoin, França. comprou quando era 1 por 1, guardou tudo no Eu colchão. vou desafiar o Sami na Ô, sinuca. Consta, vai fazer o cara, desafio. maravilhoso. E o Marinho Gugu joga sem medo também, viu? versus Constantino. Quem ganhar fica sem camisa. Hoje eu descobri que o Paulo Matias apresenta o meu programa há anos, que ele também Quem? toca bateria, o Paulo Matias. É nada. É, fica a bateria. Você vai no talk Tem a show, banda Rafael? Os Tutinhas aí, né? o Paulo Matias é tucaninho também, Tucaninho, né? tucaninho. Tucaninho. Chamou ele de churrasqueiro. Tucaninho. Tucaninho. O churrasqueiro da PAN. É justiça social. Não, olha só, a social-democracia tem um espaço absolutamente legítimo no debate democrático. Absolutamente legítimo. Para mim, isso deveria ser o limite Da esquerda. da esquerda. Né? É o Partido Democrata nos Estados Unidos. Então, assim, é isso. Eu defendo uma livre economia com algumas ingerências estatais para a questão social. Sou mais progressista, que é um termo que eu não gosto, em costumes. Isso é do jogo, legítimo. Vamos debater. É Pô, do jogo. Eu já acho que tem que ter um empreguinho bom, um empreguinho decente, Segurança. que você ganha o seu dinheirinho ganha o honestamente, dinheirinho, que você vai bonitinho. trabalhar, você Passa lá no tem pão. seu salarinho bom, Churrasquinho no Faz um final de churrasquinho semana. tem- com o Compra Paulo um saco Matias. de carvão. você pega o ônibus onde um filho da mãe não vai encoxar a menina, onde você vai no seu trabalho, que você desça lá decente. É isso. Você tem um finalzinho de semana com a tua família, com Fazendo teus amigos, churrasquinho. e tá muito bom, É meu isso, o amigo. Estado não encher muito Essa é a saco. justiça social que É eu gostaria que todo mundo tivesse, e não é muita coisa. Não, não é. Porque a ambição da galera não é tão grande, não é Não, tanto não. esse poder. Só tem o- A ambição da galera são coisas... São coisas Pequenas menores, coisas. são Lembra pequenas da- coisas. A gente precisa de Mas estabilidade para pequeno- isso. A grande verdade é pequenas. muito blá blá blá, muita conversa, muita Eu converso. palhaçada. É muita expectativa em governo, dá errado. Ô, Consta,
Obrigado, viu, meu Vem velho? amanhã aí, pô. Um grande prazer. Você sabe que você tomou aquela calacrada, eu fiquei chateado aquela época lá. A gente supera essas coisas. Você ficou chateado, você deu até uma chorada. Casca grossa, porque minha filha estava aqui no Brasil. Sim, tô ligado, tô ligado. Mas assim, isso aí é casca grossa. Isso aí tem que estar na chuva para se molhar e tem que aguentar o rojão. Perdeu os 14 empregos, com certeza. Perdi ali uns 14 empregos. Aí ficou com 2, igual o pai do Cris. Sim, mas a gente conhece, a gente que conhece pessoalmente pessoas, a gente fica chateado Sim, porque mas é da hora. a gente tem uma... É lógico que tem o Twitter, que, porra, é sacana, Twitter acho que faz parte. Inflama. Twitter é a Cracolândia. Isso, faz parte do cara te xingar e tal, não sei o quê. Mas, cara, chegou na família, aí a gente tem que... Não mexe com a família. não vamos mexer também. Pode xingar, tal, brincar com o Marinho, sai na porrada e tal, mas vamos manter O Marinho pode. Né, Consta? Tá liberado. E obrigado, viu, Consta? Valeu, Consta. Obrigado aí pela sua presença. Grande prazer, Foi cara. E agradável. contem comigo. Eu vou vir com mais frequência Boa. pra cá. Tem que Aí. vir. Se o Xande deixar, né? Tem que ver se ele permite. Hoje você almoça com o O professor Vila, Alexandre? não? Tá na cola? Tá na sua Careca. cola? Não. Tá na tua cola? Vai Não, não presinho. tá, mas eu fui mencionado até nessa CPI ridícula, Mas né? por Eu e quê? o Fius aqui na casa. Por quê? Porque eu sou, como é que é? Um jornalista que promove desinformação e Fake concorda news. com algumas coisas do governo. Parece que isso virou crime. Ah, concordar virou crime. Então Legal. é mais ou menos isso. Cuidado, então. É por aí. Então tá Ah, certo. porra. Tá Bom, certo. muito bem. O livro hoje, 19, vai estar lotado, hein? Já chegou gente lá. Já tem fila. fila, os caras estão Tá. acampando. A New Left está Primeiro lá. vai ser o O pessoal professor do Vila. MBL. Vai lá, As ó. bandeiras. O Arthur vai lá Joel, gravar. professor Não, o Joel Vila parou de me confirmado. seguir. Ah, O vamos Joel continuar parou de me tudo. seguir no A Twitter. Amanda vai Sério? também. Amanda Joel Klein. parou de me A seguir. Amanda vai fazer o brinde. Clarice? lá. Amanda regou. Clarice? Amanda regou. A Verinha vai saindo lá A Verinha? da CBN, vai Sim, pra... e uma live do Felipe Neto pra Vocês também gostam, né? Você gosta de... Vocês gostam, né, Zuzu? Lógico, cara. Zuzu O cara é parceiro, gosta. ele Mas também tá na você brincadeira. imagina o quanto que um Felipe Neto da vida deve me odiar, né? Porque o imitador de foca pegou. Imitador de fogo. Sério? Então, assim, esse cara deve me odiar, porque eles vêm cheio de pompa, com um discursinho totalmente fake. E aí vem um cara chato que diz assim: isso aí é hipócrita aqui, pum. Aí os caras têm que me odiar. Eu entendo. Esses Mas caras. então eu vou dizer uma assume. coisa pra você. Esses Não tem caras. problema, cara. Só assume que você usa o expediente de rótulos e que você alimenta disso. E é normal, eu tô julgando, não. Mas você usa isso. Deu uma carimbaria Você no falou que final. você não... Ah, cara, cortes do MBL. Imitador de focas. Ah, valeu. Imitador É um de expediente, é um artifício. Rapidinhas do Mas você MBL. usa isso. Toda hora. Mas ele é o quê? Ele é importante na modo política. Ele é da. Paulinho Zé Palpite. Ruela, Zé Ruela. É Zé Ruela? Esse me bloqueou também. Então, Me bloqueou também. medalha de honra. Me Sério? bloqueou faz tempo. Bloqueou também. Estamos bloqueados. Ô, Consta. Camisa Puta 7. bostão. Bingo. Esse não vem aqui no pano. Muito bem. Leite bosta. Muito bem. Vamos embora? Tem Claro. que ir embora? Tem um break Tem mais um ainda. break? Tem um break? É o último. Ah, mas hoje eu vou ficar porque Só eu dá tô- você hoje. É, Só dá você com Constantino. Só dá o consta. Ficar até amanhã. Aê, rave do pânico. Hã? Você tem que ir embora. Tem né? almoço no Tem Gero. uma reunião, não. Hoje eu não consigo nem almoçar. Hoje Você uma tem almoço reunião. no Gero? Tem almoço no Tem uma Gero. reunião. De negócios de alta cifra. Você tem um almoço no Gero? Tem um almoço. Você sabe quem vai não lá? vou nem almoçar. O Joel. O Joel. E o Adriles. Tem um prato do O Joel lá. Adriles Não, o Adriles, come mas- O Adriles foi ontem comigo no. Como é que é? Presidente. E ele falou que não Jacan. queria pagar. Ele falou E aí, que quem você não pagou a pagou a conta. Cada um pagou a sua. Quanto Ele você não- queimou lá? Quanto você Queria pular gastou? fora. Cara, sabe que eu tô achando as coisas mais baratas? Nossa, cara? você ganha em dólar, Eu não ganho em dólar, eu não ganho em dólar. Mas você Ah, eu gasta em sei. Eu dólar. gasto em dólar. Foi por pessoa, né? PU, assim, preço médio foi mais ordem de grandeza R$200 vinho. real. Porque um pediu vinho lá e acabou que Sempre tem um dividiu. filho da mãe que pede Eu não vinho. pedi, eu não tomei. Só tomou água. Mas isso é uma coisa Tem que economista, pagar pra né? mim. É o Suécia. dilema dos prisioneiros. A tragédia do bem comum. Esse Exato. aqui, ó. Esse aqui. Você Esse contar? aqui, se eu contar pra você, foi pra Paris. Não, eu vou de executiva pra Paris. Ele O levou um filho filho de também. 12 Ao invés de anos. largar o filho lá na Vila Dirce, lá atrás, põe o filho lá, foda-se. Vai, não, tô com os dois de executiva. Foi uma vergonha. Babá de econômica. Criança A babá chorando. econômica. Sabe Criança quantas chorando. vezes eu já viajei de executivo? Sim, mas esse aqui foi. Eu tô ligado. Você é um cara simples. Aí, cara, esse Eu cara sou vai pra simples. Paris e não sei o quê. Chegou aqui, reclamou do preço da gasolina. E que o hotel tinha um serviço ruim. Preço da Que o gasolina. pé direito era Ele confundiu pequeno. com querosene de Aí aviação. falou, nossa, Pantufa horrível. a gasolina aqui custa Não, é que 11 aqui a gente reais. reclama- De pato Que tá merda que é o Brasil. Não, é que Você aqui a gente acredita reclama nisso? tanto da gasolina Foie e a gras gasolina caro, brasileira não é tão cara comparando com os Estados Unidos, com a Europa. Vamos pro break? Vamos pro break. Tem que pagar as contas, né? Vamos pro break. Então vamos. É, Porra, Vapt não é todo dia que eu recebo o Constantino.
Eu tô querendo vender hoje às 19 horas. Isso. Hoje às 19 horas, vamos lá. Delário vai cobrir. Você vai ter a assinatura do Rodrigo Constantino a partir das 19. Martins Fontes fica aqui na Paulista com a Brigadeiro. Brigadeiro, daqui do É isso lado, aí. né?